Mais uma vez, uma guerra informacional se forma entre Rússia e Ucrânia. Um ataque, uma extração de trem com 4 mil pessoas em Kramatorsk, região ali de Donetsk, foi usada pelos ucranianos para falar que os culpados são os russos, enquanto a Rússia, inclusive com prova em relação ao uso de armas, acusa a Ucrânia de ter atacado aqueles civis. E aí, quem será que atacou? Vamos discutir um pouco nesse vídeo. A Venezuela, pelo banco Credit Suisse, que é uma instituição de renome internacional, alega que pode passar esse ano a Venezuela pelo um milagre econômico venezuelano, com crescimento que vai de 15% a até 40%, com a possibilidade de 20%. Será então, nesse momento, a recuperação da economia venezuelana? Venezuela voando a novos patamares? Sei não, hein? Mas vamos discutir isso no vídeo. A gente teve a eleição da primeira juíza negra da história dos Estados Unidos, Ketanji Brown, que é conhecida pelos democratas como a juíza que defende muita causa dos mais pobres, mas pelos republicanos como uma juíza fraca, principalmente contra um dos piores crimes, que eu não posso nem falar aqui no YouTube, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a Sérvia, país que recentemente teve seu presidente reeleito e é um apoiador da Rússia, teve uma votação estranha no dia de ontem, porque votou a favor de uma punição, da expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, a suspensão, né? E aí perguntado, ele falou assim, mas é claro, se eu não votasse, eu seria sancionado pelos países ocidentais. Ou seja, os votos eles foram pressionados pelos americanos. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. Contato comigo ali direto ao professor, semanalmente aulas atualizadas, resumos mensais, curso de Geografia completinho com lista de exercícios, enfim, tá? Galera, pelo preço, juro, é muito barato, tá? É muito barato e de ótima qualidade. Recomendo. Selo Milton Santos de aprovação. Beleza? Então bora lá pro vídeo, ó. Primeiramente, a gente teve um ataque hoje a uma cidade na região de Donetsk, lembrando que os ataques hoje russos, eles estão se concentrando muito mais no leste e sudeste do país, e um desses ataques acabou atingindo uma estação de trem, né? Estão ali pessoas, que era como se fosse uma espécie de corredor humanitário, por onde estavam saindo pessoas da cidade. Tinham 4 mil pessoas ali, segundo estimativas, né? Os números não são muito bem confirmados, e esse ataque deixou uma série de feridos e, pelo menos até o momento, 50 mortos, tá? A questão é que a Ucrânia, inclusive, nesse momento, a presidente da Comissão Europeia, ela está na Ucrânia e ela condenou fortemente esses atos. O Zelensky também falou que é horrível o que a Rússia vem fazendo, que além agora da região de Bucha, uma outra cidade também foi descoberta com uma série de mortos deixados pelos russos. E agora mais esse ataque à região de Donetsk significa novamente que a Rússia está ferindo os direitos humanos, desrespeitando os acordos de Genebra e deve sim ser punido pela comunidade internacional. Lembrando que só ontem a gente já teve mais um monte de sanções aplicadas à Rússia, que agora é o país mais sancionado do mundo, o dobro do segundo mais sancionado. Tem mais de 8 mil sanções, só praticadas pelos Estados Unidos, G7 e países ocidentais de maneira geral. Só que nesse caso, a Rússia ela está acusando que não tem nem como ter sido a Rússia a ter realizado aqueles ataques. Segundo a Rússia, dentre as suas armas, isso até provado, por exemplo, pela comunidade ocidental, provado por Londres, a Rússia não dispõe desse tipo de armamento, que é comumente utilizado pelos ucranianos, tá? Segundo a Rússia, de novo, né? É difícil saber quem de fato está certo nisso, mas segundo a Rússia, eles nem usam esse tipo de armamento. No míssil que foi ali atirado, tinha um escrito, estava escrito ali, ó, pelas nossas crianças. Não se sabe se isso foi escrito antes de atirar, se foi escrito depois de atirar, etc. Professor, mas por que os ucranianos eles atirariam contra o seu próprio povo? Segundo a narrativa russa, tá? Não estou falando que foi segundo a narrativa russa, é difícil saber quem está certo. Mas segundo a narrativa russa, é porque os ucranianos, os Zelensky, a região de Donetsk hoje, ela está bastante belicosa, é a região que quer a independência e a Rússia está apoiando hoje essa independência, né? Ele não quer que as pessoas saiam de lá, ele quer que as pessoas fiquem na região de Donetsk para servirem como escudos humanos, que foi o que o Zelensky fez durante toda a guerra, segundo o Ministério da Defesa russo, tá? E o próprio uso de armas comprova que a Rússia não tem nada a ver com essa problemática. Inclusive a Rússia, ao contrário do que aconteceu em Bucha, que só está tentando se defender,
dessa vez falou, os ucranianos não vão passar impune por esses ataques. Ou seja, a Ucrânia alegando que a Rússia não vai passar impune pelos ataques porque está cometendo crimes de guerra, e a Rússia acusando que a Ucrânia não vai passar impune pelos ataques porque está cometendo crimes de guerra. Ou seja, mais um ataque à estação de trem é mais uma exposição dessa guerra de narrativas que vem dominando. E quando que a gente vai saber a verdade? De verdade, pessoal, é muito difícil saber. Precisam de investigações independentes. Por enquanto, a gente não pode bater o martelo de nenhum dos dois lados. Essa é a verdade, tá bom? Mas, assim, é mais um ponto de tensão. E muito possivelmente a Rússia, por conta desses ataques, vai subir o tom na região do leste e na região do sudeste. Hoje atacou, por exemplo, também Mariupol, que é uma das áreas mais desejadas ali do Mar de Azov, ou seja, os ataques eles continuam bem constantes, ok? Mais uma informação que eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, a Credit Suisse, que dentre outras questões, divulga aí também relatórios sobre possibilidade de crescimento econômico, recomendações de investimento e tal, falou que a Venezuela esse ano pode estar passando por um milagre econômico. O milagre econômico venezuelano, de novo, controlado pelo Nicolás Maduro, hein? Crescimento de 15% a 40%, com a estimativa de 20% ao ano. Professor, mas calma aí, por que a Venezuela está crescendo desse jeito? Primeiro ponto que a gente tem que entender, um crescimento percentual, ele é percentual. Oh, professor, o que isso quer dizer? Para eu entender, né? Vou imaginar, por exemplo, que eu tenho R$1. Aí eu vou lá e passo a ter R$2. Cresci 100%. Então eu tinha cresci 100%. Agora eu tenho R$1 milhão. Aí eu passo a ter R$1.500.000. Caramba, aí sim ganhou dinheiro, hein? Aumentei só 50%. Vocês entendem que uma economia muito frágil, anos de recessão econômica, a inflação em 2018 na Venezuela superou 1 milhão por cento ao ano. Grandes dificuldades econômicas, sanções, punições, sucateamento da indústria nacional, abandono dos investidores. A Venezuela estava literalmente no buraco. Então, mesmo que você cresça só um pouquinho, percentualmente falando, esse só um pouquinho de crescimento representa uma porcentagem muito alta. Faz sentido, pessoal? Por isso que esse crescimento ele é tão significativo. Mas mesmo assim não dá para desprezar. É um crescimento importante. Isso está sendo colocado principalmente porque a Venezuela ela vem aumentando a produção de barris de petróleo. 2018 eu diria para vocês que foi o fundo do buraco, assim, né? A gente teve todo aquele processo do não reconhecimento, por exemplo, da eleição do Nicolás Maduro, o Juan Guaidó sendo declarado, inclusive pelo Brasil, né, em 2019, como presidente oficial da Venezuela e não o Nicolás Maduro. O Juan Guaidó foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, tudo tal, e várias sanções foram aplicadas ao país. A Venezuela teve muita dificuldade em conseguir exportar o barril de petróleo. E por conta de toda a insegurança jurídica, pela intervenção do Estado na economia, os empresários, a iniciativa privada, geralmente tirou o seu dinheiro de lá. Ou seja, a Venezuela ficou uma economia, pós anos 2000, 2010, muito dependente do petróleo. Com as sanções econômicas e com a queda do preço do petróleo, a Venezuela literalmente foi para o buraco. A PDVSA, por exemplo, que é a estatal venezuelana, ela estava completamente sucateada. A melhor mão de obra do país, cara, ganha em Bolívar, pô, sua moeda vale cada vez menos, o cara foi embora da Venezuela. Então a Venezuela ficou sucateada, sem investimentos estrangeiros, não era um país atrativo e ainda a mão de obra mais qualificada foi embora do país. É literalmente um país sucateado. Só que nos últimos anos, Índia, China, a Rússia, por exemplo, a China também, né, começou a negociar mais fortemente com a Venezuela. Então começou a aumentar novamente a produção de barris de petróleo. Do ano passado, a gente teve a superação da marca de 1 milhão de barris de petróleo, que é muito importante frente a um país que depende exclusivamente da exportação de petróleo. Esse ano, com a possibilidade da finalização das sanções, o Biden está tentando se aproximar um pouco da Venezuela, o Biden está tentando se aproximar um pouco do Irã também. Muito possivelmente as sanções que tinham sido aplicadas pelo Trump, elas vão ser pelo menos parcialmente canceladas. Isso pode incluir mais ainda a Venezuela no mercado mundial e fazer a Venezuela crescer economicamente. Entendam, isso não quer dizer que a Venezuela vai sair da crise. Para sair da crise tem que melhorar muito, né? É uma moeda desacreditada, é um Estado ainda bastante autoritário, é uma economia que está muito pautada num único produto, e nesse momento o petróleo está disparado, isso claramente ajuda a economia, mas ainda é uma economia muito frágil e pouquíssimo confiável do ponto de vista dos investidores estrangeiros. É só você pensar, eu, por exemplo, tenho a Ricardos Globo, não tenho, mas um dia eu vou ter, a maior indústria que produz globos terrestres. Eu não colocaria meu investimento na Venezuela, por exemplo.
O Estado ele pode, por exemplo, mudar as regras de uma hora para outra, ele pode nacionalizar minha empresa, enfim. A Venezuela não é ainda um país atrativo para esses investimentos, mas é um pequeno sinal de melhora, tá bom? Outra questão importante, na Sérvia, eu discuti com vocês há poucos dias atrás, que ela tinha tido uma eleição, e nessa eleição, que ocorreu bem próxima ali da eleição na Hungria também, que acabou colocando o Viktor Orbán, a gente teve o Vučić sendo reeleito na Sérvia. E esse cara é um cara aliado, não aliado, mas enfim, né, não é um rival, digamos assim, da Rússia. E isso acendeu um sinal de alerta para a União Europeia. Por quê? Tanto a Hungria quanto a Sérvia não faz parte do bloco, mas é um país europeu, colocaram governos pró-Rússia. E aí, será que todo mundo odeia tanto a Rússia assim? Ela merece ser tão sancionada assim como está sendo pela União Europeia? Isso acendeu o sinal de alerta. Na votação que a gente teve ontem, que eu fiz um vídeo inclusive com vocês, da expulsão da Rússia do órgão de direitos humanos, a gente teve a Sérvia votando a favor dessa expulsão. Eu perguntei, pô, mas como assim? Você não é aliado do Putin? E ele falou, galera, foi bem claro. Olha, eu, por mim, não votaria pela expulsão da Rússia, mas fui pressionado pelos Estados Unidos, pelos países ocidentais, a votar pela expulsão, senão eu seria sancionado economicamente. E aí, jogo bem aberto, convenhamos, né? A questão é, será que outros países também não foram? Porque eu falei, eu, particularmente, defendo que sim, a Rússia tem que ser excluída do órgão de direitos humanos, assim como a Líbia também deveria ter sido excluída em 2011, que foram os dois únicos casos que aconteceram na história. Mas também defendo que a Arábia Saudita deveria ter sido punida. Talvez os americanos, pelo que fizeram no Iraque, no Afeganistão, também deveriam ser punidos. Assim como defendo que a Turquia desrespeita os direitos humanos, persegue jornalistas. Galera, se a gente for começar a punir todo mundo que desrespeita os direitos humanos, tchau China, tchau Rússia, tchau Estados Unidos, tal. Por que só a Rússia e só a Líbia? Me parece muita hipocrisia e uma certa coalizão dos países ocidentais. Tá? E a fala da Sérvia nesse momento só corrobora essa visão. E para finalizar, a gente teve hoje o presidente Joe Biden parabenizando, né, a primeira juíza negra da história dos Estados Unidos, a Ketanji Brown. Ela foi defensora pública, durante grande parte da sua carreira, até virar juíza. Então ela tem uma ligação muito forte com o trabalho com os mais pobres. A visão democrata, que é mais de esquerda ou centro-esquerda nos Estados Unidos, ela corrobora muito mais com essa visão de mundo. Os republicanos, que de maneira geral são ou de direita ou uma centro-direita nos Estados Unidos, consideram que ela só foi indicada pela sua cor de pele e por ser mulher, é a primeira mulher negra da história dos Estados Unidos, que pertence à Suprema Corte, e é só a terceira negra ou negro da história da Suprema Corte americana. Nesse momento é a segunda, já tem mais um juiz. E nesse momento a Suprema Corte, que conta com 9 juízes, está com 4 mulheres. Ou seja, um momento de empoderamento feminino bastante importante para os Estados Unidos. Os republicanos alegam que o Biden só indicou ela por conta de toda essa questão social, só porque ela é mulher e negra. Os democratas consideram que ela faz parte ali de uma parte importante de uma representatividade judiciária, principalmente dos mais pobres. Os republicanos a criticam porque falam que ela é uma juíza fraca, porque em alguns casos relacionados a, se eu falar essa palavra aí no YouTube, eles derrubam meu canal, mas sabe quando você tem relações não somente de carinho, enfim, né, com crianças, enfim, né, sabe o que eu tô falando, tá bom? E aí ela deu penas muito brandas para essas pessoas que estavam envolvidas com esses crimes relacionados a, né, enfim, infanto-juvenil. E por conta dessas penas, que ela era uma juíza fraca, tá? Os democratas alegam que não é que ela é fraca, ela é garantista, que é um tipo de juiz que se baseia muito na letra da lei e esquece propriamente os anseios sociais. Então, por exemplo, não, ó, eu até concordo, tal, que ele foi um cara que fez muito mal para a sociedade, etc, tal, mas a lei diz que eu só posso punir ele aqui, então eu tenho que seguir o que a lei tá garantindo. A gente chama de juiz garantista, enquanto tem uns que são mais punitivistas, que independente do que está na lei, se existe uma mobilização social, se ele crê, por exemplo, que ele pode dar uma prisão um pouco mais radical, um pouco maior, ele vai lá e pune. Ela, com certeza, é uma juíza mais garantista. Deu para entender, galera? Os fatos aí? O que você pensa? Quem será que atacou o trem, a estação de trem? Ucrânia ou Rússia? E a questão da Venezuela? Será agora a nova potência mundial? Venezuela, potência do século XXI? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.